No programa Ponto por Ponto desta terça-feira, o presidente do MPD exortou o PAICV a não lançar foguetes antes da festa, pensando que poderão ganhar as eleições legislativas por causa dos resultados conseguidos nas eleições autárquicas. Ulisses Correia Silva, que acaba de ser aclamado pelos seus pares, candidato do MPD às eleições de 2026, reconheceu que tem havido um certo distanciamento entre a cúpula do partido e as estruturas locais, um cenário que promete tentar reverter. O MPD entende que deve manter-se estável neste contexto e manter a liderança organizada, tendo em conta as eleições legislativas de 2026. Assim, a direção nacional do partido indicou de novo Ulisses Correia Silva para candidato a primeiro-ministro e garante estar com garra para mais combates. Combates são combates e a luta política não termina e não se limita a uma eleição apenas. Temos eleições autárquicas, produziram os resultados que produziram, mas temos as legislativas. Não são uma transmissão automática de resultados. Lembra que o PAICV governou o país de 2001 a 2015 e nesse período não era o maior partido autárquico. Pelo que diz que por causa dos resultados das autárquicas, o MPD não vai entrar em depressão e nem o PAICV deve lançar foguetes antes da festa. Mas reconhece que o MPD deve reforçar a ação política e aproximar-se mais das estruturas locais e das bases. Todos os partidos que estiveram no governo, principalmente quando saem de um primeiro mandato e entram no segundo, o governo acaba por absorver o essencial da atividade política. E o partido político fica muitas vezes também menorizado no sentido de menor visibilidade, menor ação política. Então nós temos que reverter esta situação. Ao analisar o resultado das eleições autárquicas, reconheceu que o voto de protesto da população em relação ao MPD foi importante para a derrota, mas defende que outros fatores foram também determinantes. O que foi determinante foram um conjunto de fatores que têm a ver com as candidaturas, não só com os candidatos, mas a candidatura quer dizer com toda a ação relativamente a convencer os cidadãos que nós somos a melhor solução, o combate do outro lado do adversário, porque não estamos no terreno sozinho. Depois a abstenção foi um fator e afetou também o MPD de uma forma importante. Denota-se que houve algum voto de protesto daqueles que estavam descontentes e quiseram mostrar um sinal ao partido. Certas vozes pediram que Ulisses Correia Silva colocasse o cargo de presidente do MPD à disposição por causa da derrota nas autárquicas e sugeriram a realização de uma convenção extraordinária para a escolha do novo presidente. O entrevistado responde que quem decide é a maioria. E se a maioria entende que não é conveniente, não é o momento e não há uma justificação imediata para que isso aconteça, quer dizer que a decisão tem que ser tomada nesse sentido. E a Direção Nacional, de uma forma unânime, mais os coordenadores que estiveram presentes, os coordenadores das comissões políticas dos 22 conselhos, entenderam que não haveria razão para a convenção extraordinária. Quem quer ser candidato tem que fazer valer a sua posição. Primeiro, tem que ganhar os militantes, tem que fazer valer a sua posição nos órgãos e se apresentar depois ao escrutínio. Repare que neste momento aqui não temos, para além de Orlando Dias, que se tinha apresentado como candidato anterior e que agora se desligou dessa intenção, não temos nenhum candidato apontado. O MPD escolheu recentemente Agostinho Lopes para o cargo de secretário-geral do partido, figura que em poucos dias já se envolveu em troca de argumentos com a comunicação social ao expor publicamente o jornalista da RCV Carlos Santos por causa do programa Café Central. Ulisses Correia Silva defende Agostinho Lopes e explica porquê. O MPD teve um entendimento de que não foram cumpridas as regras da imparcialidade relativamente a um programa em que um dirigente de um partido, por exemplo, o presidente do PCV, não foi chamado logo a seguir alguém para desconstruir o discurso dele em termos de analistas, né? O presidente do CID ninguém foi chamado para no dia seguinte desconstruir a entrevista dele. Foi o presidente do MPD, o primeiro-ministro. No dia seguinte apresenta-se alguém com perfil que todos conhecem, precisamente para desconstruir.
Mas houve uma exposição pública, um comunicado a que todos tiveram acesso. Sim, mas esse comunicado era para dar corpo, cobertura à queixa que seria introduzir. Sobre o tal pedido de desculpas que a bancada do MPD pediu que o PAICV apresente aos cabo-verdianos pelo regime de partido único, diz que não se pode negar que foi um regime autocrático e não se deve tentar confundir as pessoas de que por se exigir desculpas é-se contra a independência. Uma coisa é a independência, outra coisa é o governo, o regime político que foi instituído depois da independência. E é legítimo que o MPD não tenha a mesma leitura daqueles que dizem que o regime partido único até foi democrático. Há hoje gente que faz esse discurso. Porque não há uma contradição de fundo entre o regime partido único e a democracia. Qual é a data maior de Cabo Verde? 5 de julho ou 13 de janeiro? A data maior é a independência de Cabo Verde. Isso, acho que ninguém contesta. A independência é soberania. Depois da independência, houve partido único, ficamos claros relativamente a isso. A democracia e a liberdade, um grande momento dos cabo-verdianos. Correia e Silva falou também sobre a remodelação governamental e afirma que até ao final deste mês terá o assunto concluído. Instado a dizer se vai reduzir o número de membros do governo, não abriu o jogo, mas disse haver uma percepção de que o número de membros do governo sobrecarrega o país. Sublinha que o importante não é a gordura do governo, mas sim a musculatura.